Presidente, falando em corrupção, a gente está testemunhando nesta sexta-feira uma operação da Polícia Federal contra o ex-governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Fazendo uma conta rápida, nos últimos 30 anos foram 7 governadores do Rio de Janeiro, no mínimo investigados pela Polícia Federal. Obviamente, o PSD, a gente está falando do cenário nacional, mas o Rio de Janeiro é um estado importantíssimo. O Rio de Janeiro é um fenômeno à parte na política brasileira, nesse aspecto específico da corrupção. Qual que é a leitura que o senhor tem e o PSD tem a respeito? Bom, é muito triste, não é, para um cidadão que mora no Rio de Janeiro, ele ter não a percepção, ele observar, né, os seus governadores, todos eles com problemas de natureza moral. É muito triste. Então eu imagino que o Carioca, o Fluminense, eles têm uma profunda desconfiança com aqueles que estão na administração pública, que estão na vida pública. Eu espero que essa página seja virada logo no Rio de Janeiro, não é? O PSD apresentou uma opção, que é o Eduardo Paes, que é um prefeito que passou por esses 20 anos como prefeito da segunda maior cidade do país e não tem em relação a ele nada que leve a ser alguém que, quando governador, caso eleito, possa direcionar suas ações para os malfeitos que aconteceram no passado. Isso é uma esperança para o cidadão que mora no Rio de Janeiro. Lembrando aqui que para a TMC é importantíssimo o combate à corrupção para o Brasil inteiro, mas por isso é que em todos os nossos debates é importante que nós façamos perguntas sobre isso e consigamos entender quais são as propostas em relação ao combate à corrupção, uma grande preocupação do brasileiro. Joana, existe uma ferramenta que quem quer combater a corrupção usa. Transparência. A transparência, governos transparentes têm a oportunidade de ter como aliados a opinião pública, o cidadão comum, os meios de comunicação, o Ministério Público online. Então, o que eu não perdoo nos gestores é que, dos últimos 10 anos para cá, com o avanço da tecnologia, com programas espetaculares de acompanhamento de gestão pública, basta implantá-los, não é? E você vai falar, mas o presidente da República não tem um congresso. Como não? O presidente da República, se quiser, ele baixa um decreto, fala, olha, emendas ou convênios com municípios ou estados só serão assinados, porque é discricionário, ele faz o convênio com quem ele quiser, salvo aqueles que ele é obrigado a fazer pela Constituição ou por lei. Só serão assinados com os municípios ou com os estados que tiverem esse programa de transparência. E dá de presente o programa. Mas aí quantas semanas ele dura no cargo, presidente? Porque, não, né, um preço alto a pagar. Então nós não vamos combater nunca. Perfeito, não. Eu acho esse posicionamento seu importante. O prefeito vai lá, está precisando de uma verba, tudo bem, mas está aqui o programa de presente, implanta na sua gestão aí. E mais, você dá à prefeitura ou ao estado o instrumento, né, de assessoria para que ele possa implantar esse programa gratuitamente. Se não fizer essas coisas, não vamos chegar a lugar nenhum. Passando do lado de lá, do Congresso Nacional, já que a gente está falando disso, emendas, né? O senhor defenderia rastreabilidade, por exemplo? Não, eu sou contra as emendas. Eu acho que do jeito que elas estão hoje é um absurdo. É uma excrescência do sistema político brasileiro. Você poderia fazê-la de uma outra maneira, atrelando a programas de governo. O presidente que foi eleito, o governo, com um programa. Ele tem os seus programas, os seus projetos, as suas obras, não é? Então, o parlamentar, ele que direcione as suas emendas para aqueles programas. Senão fica o governo vira uma colcha de retalhos. Um parlamentar joga para lá, outro para cá. O orçamento federal sendo direcionado para fazer show. Isso é recurso de prefeitura. Cada orçamento tem os seus compromissos, não é? Então essas emendas, elas estão muito mal resolvidas. Eu imaginava que o presidente Lula fosse enfrentá-las, não enfrentou. Eu imaginava que o presidente Bolsonaro fosse enfrentá-las, não enfrentou. Eles não quiseram pagar o preço? Olha, se você ficar acomodado com os problemas, o país vai ser cada vez pior. É isso que está acontecendo? Olha, nesses aspectos que a gente falou, corrupção, emenda, sim. Tá, isso é público, né? Não estou falando nenhuma novidade. Vamos só imaginar, presidente, uma mudança, óbvio, que vem, né, para o Parlamento, tanto o Senado como a Câmara, a partir de 2027. Vamos projetar uma ampliação da participação do PSD nas duas
nos dois parlamentos. Independentemente da eleição do pré-candidato Ronaldo Caiado à presidência da República, a bancada do PSD, enfim, com as alianças que forem possíveis a partir de 2027, vai brigar por essa questão da emenda, se existir, né, ser mais transparente? Olha, o PSD nunca fechou questão em relação a nenhum tema. Eu sou presidente nacional do partido e estou me posicionando aqui publicamente, não é? Tenho feito isso sempre, dentro do Congresso, junto à minha bancada. Mas, se você não tiver a mão forte do Executivo, essas mudanças não acontecerão. Queria falar sobre Tarcísio. O senhor disse essa semana que Tarcísio é um nome mais forte que Ronaldo Caiado. O Caiado não fica incomodado com esse tipo de avaliação? Não fica uma sensação de que o senhor talvez não tenha a candidatura ideal? Não. O que eu disse, né, e volto a dizer aqui, é que lá atrás, e as pesquisas mostravam isso, a candidatura do Tarcísio era mais competitiva que as outras candidaturas. E me perguntaram em relação aos atuais pré-candidatos. Eu falei que sim, lá atrás. Isso não pode ser aplicado ao dia de hoje, porque ele não é candidato. Hoje, a mais competitiva, ao meu ver, é a do Caiado, hoje. Talvez até eu não falasse isso 3 dias atrás. Hoje eu falo, a perspectiva de crescimento, um pré-candidato que não tem problemas, o governador mais bem avaliado do Brasil, experiente em contraponto com os outros que não têm experiência, levam eu a entender que ele é um candidato, um pré-candidato, será candidato com grande chance de convencer a população brasileira de que é a melhor opção. Então, o senhor ficou animado com essa estremecida que aconteceu na direita? Eu não fiquei animado, não. Acho que falar isso é uma palavra muito grave, né? Fica muito parecendo forte. Aquele abutre, né? Que gosta da carniça. Não. Eu trabalho com fatos. Hoje, você me perguntou, a situação é desgastada. Falar que eu fico contente com essas... Lógico que não. Eu sou da vida pública e a cada mal-estar desses, a cada denúncia, todos são atingidos e, mais do que isso, a população brasileira passa a questionar a própria República. Não é? Então, animado é uma palavra muito forte, acho que inadequada. Mas as circunstâncias hoje dão ao Caiado uma posição que os outros pré-candidatos não têm. Ele nunca foi governo, portanto, ele pode falar que vai fazer, porque ele ainda não teve oportunidade. Os outros já tiveram oportunidade e não fizeram. Falando de situação de hoje, né, meio de maio de 2026, é uma pergunta para o Gilberto Kassab, experiente político, excelente leitor da situação política do país. Hoje, né, hoje nós temos, como o senhor colocou, uma grande rejeição contra Lula, contra Flávio Bolsonaro e uma polarização que as pesquisas mostram, os dois estão na frente, a situação é essa posicionada, né? Existe, independentemente de Ronaldo Caiado, existe a chance de surgir do nada, como foi o próprio Bolsonaro, de certa forma, um outsider nessa corrida eleitoral, nessas próximas semanas, nesses próximos meses, ou isso já acabou? Não, não acabou. Tem prazos, né? Os partidos têm até julho para lançar seus candidatos. Falar que acabou é menosprezar a própria Constituição, que dá àqueles que estejam filiados a oportunidade de contar com os seus partidos para serem lançados. Não, eu acho que sempre há sim essa oportunidade. Hoje eu acho que a exceção do Ronaldo Caiado, os outros candidatos ou não têm experiência ou já tiveram oportunidade, o que me leva a estar extremamente motivado e animado, entusiasmado com essa pré-campanha do Ronaldo Caiado. Mas sempre pode surgir. Não estou dizendo que se surgir alguém vai surgir bombasticamente para ganhar a eleição, mas pode surgir, pode. Quando nós estávamos falando agora há pouco sobre essa questão do que aconteceu nos últimos fatos de Flávio Bolsonaro, de Daniel Vorcaro, como é que isso pega para a população, o senhor tocou na questão da credibilidade, né, das instituições, como isso fica ruim para a população, as pessoas começam a questionar as instituições. E isso tem acontecido desde que o escândalo do Banco Master ele surgiu. As pessoas estão desconfiadas, querem saber de fato o que aconteceu e a cada novo passo, a população questiona, a população olha mais de perto. Quando, por exemplo, o senhor, que conhece Brasília como poucos, vê o Supremo Tribunal Federal entrando num tema como a lei da dosimetria, que aconteceu agora, né? O senhor enxerga uma atuação institucional que é necessária ou esse tipo de atuação pode aprofundar ainda mais a tensão entre os poderes? Olha, o descrédito da opinião pública não é só em relação ao Master. Tantas denúncias diariamente, não é?
no campo da saúde, da educação, desvios, licitações mal conduzidas, emendas impositivas e voluntárias sendo acusadas aí de tramitação inadequada, com desvio de recursos, não é? Então, acho que a má imagem do gestor público é atribuída a uma série de fatores, não só ao Master. Master é esse último, e aliás, com muita intensidade. Em relação ao judiciário, eu acho que essa invasão de competências, seja do legislativo em relação ao judiciário, do judiciário em relação ao legislativo, é fruto de governo fraco. Governo fraco, não é? Um presidente da República forte, que saiba se impor, saiba fazer as correções necessárias, saiba fazer as indicações sem nenhuma interferência para as agências reguladoras, saiba encaminhar adequadamente os nomes para integrar o Poder Judiciário, tudo seria diferente no Brasil. Essa questão da dosimetria, eu não sou constitucionalista, mas vou dar a minha opinião pessoal de quem está distante, e a minha avaliação é da política. Eu acho que é uma invasão de competência. Na hora que um Congresso com uma ampla maioria, na Câmara e no Senado, vota essa lei, que é uma lei muito transformadora da realidade do escândalo do Bolsonaro, da interferência das eleições, não é? Mudando as penalidades, reduzindo na maior parte dos casos das penalidades, da maior parte das pessoas. Eu acho que o Congresso aprovou, o Supremo deveria acatar, sinceramente. Acho que é um erro se houver essa mudança, essa interferência. Presidente... Ainda não é um fato resolvido. Não estou criticando porque o Supremo ainda não se manifestou. Né? Caso ele se manifeste de uma maneira diferente daquela que o Congresso se manifestou, eu acho, e a minha avaliação é mais política que jurídica, mas a política é importante também, que será um erro do Judiciário. Presidente Gilberto Kassab, há uma leitura que inclusive foi explorada nas redes sociais quando estourou a Operação Compliance Zero, de que governo federal e STF, né, Poder Judiciário, mas STF em particular, seriam farinha do mesmo saco, estariam atuando em conjunto. É uma visão, obviamente, superficial e foi explorada nas redes sociais. O senhor entende dessa forma? O senhor que é um democrata, que sempre tem oportunidade, fala que é um defensor da democracia, da separação dos três poderes. Isso, de alguma forma, está contaminado no Brasil de hoje? Precisa haver separação, Felipe, mas precisa haver harmonia. Então, a separação é relativa, não é? Então, tem operações que precisa haver harmonia mesmo, precisa haver sintonia. A Polícia Federal é um órgão do Executivo, o Supremo é do Judiciário. Então, o que eu acho que, a maior parte dos casos, não vejo nenhum problema não. Estou vendo harmonia mesmo nas ações que tem como objetivo combater a corrupção. E aí eu aproveito e faço uma pergunta, Joana, emendando nessa onda, né, de pré-candidatos ao Senado e, obviamente, eleitores também, que se colocam favoráveis a bandeiras que defendam assim: vou para o Senado porque é o caminho mais fácil para derrubar, para ter impeachment de ministro do STF. Isso me parece uma violência, essa harmonia e essa separação dos três poderes. E, mais uma vez, eu digo, né, o cenário está contaminado. Dá para botar um freio nisso aí, presidente? Olha, cabe ao Senado fiscalizar o Supremo, cabe ao Senado eleger os indicados pelo presidente da República, não é? Acho que o candidato a senador, se ele tiver o discurso, estou indo lá para fazer impeachment, eu acho que é inadequado. Se ele falar, olha, eu vou lá e vou admitir que possa haver impeachment, aí está correto. Da lei. É da lei. Eu acho que é uma prerrogativa dele. Quando você elege um senador, você sabe que ele tem esse poder. E é importante para o país. Não é possível que um órgão como o Supremo não tenha um poder para fiscalizá-lo. Presidente, como está a definição pelo vice ou a vice de Ronaldo Caiado? Nós temos a facilidade, né, de ser uma candidatura interna do partido. Porque no passado, Joana, você precisava fazer alianças. Porque o tempo de televisão era fundamental. Os palanques regionais eram muito importantes, porque você tinha, a campanha era analógica, tinha papel, né? Distribuir cédula, santinho, então precisava ter máquina nos estados. Hoje, você faz a campanha aqui,
Daqui de São Paulo você fala com o Acre, com o Amapá, com o Rio Grande do Sul, não é? O candidato a presidente da República, então não é tão importante assim os palanques regionais ter o candidato a governador no estado, apesar que o Caiado tem. Muitos candidatos a governador já que estarão no palanque dele. E o tempo de televisão, que também era importante fazer as alianças, hoje ele tem uma relevância muito menor, não é? Ele é 70%, 80% menos importante. Isso por que eu estou dizendo? Porque o PSD muito possivelmente não terá aliança com nenhum outro partido, então como a decisão será interna, nós não temos pressa. Nós vamos no mês de julho avaliar qual é o melhor perfil para o Caiado ganhar a eleição. Uma mulher do Nordeste, do Sul, do Sudeste, uma pessoa mais experiente ou um jovem, não é? E com essa avaliação nós vamos escolher o nome. Tem uma certa nostalgia, né, ao se referir à política do passado, porque o senhor é conhecido também por ser uma pessoa que aperta as mãos das pessoas, olha nos olhos das pessoas. E hoje a gente tem, como o senhor falou, uma política de redes sociais, né, que não há contato físico. A política mudou, pessoas como o senhor, que já tem experiência, foram obrigados a entrar nessa também? Ou dá para conciliar as duas coisas, dá para conversar ainda nos corredores, dá para sorrir, apertar a mão, bater no ombro e tudo mais? Não dá para conciliar sim. Vou citar o meu caso, você citou, eu fui... No parlamento eu fui quase tudo, eu fui vereador na maior cidade do país, São Paulo, fui deputado estadual, fui 2 vezes federal, a última vez até com uma votação grande, quase 240 mil votos, que me levou até ser vice-prefeito do Serra, para depois ser prefeito por 2 vezes. É evidente que era um momento diferente, mas campanha é sempre igual, não é? As redes sociais é um instrumento adicional. Eu acho que hoje o candidato ele precisa saber operar muito bem as redes sociais, ele precisa estar disponível para os meios de comunicação, como eu estou aqui junto com vocês hoje, não é? Porque a repercussão das manifestações, das entrevistas é muito grande. Você não pode perder essas oportunidades, mas precisa sim fazer ainda aquela lição de casa, não é? Do aperto de mão, do cafezinho, do pastel da feira, né? O pastel da feira é muito mais da fotografia, é um marketing, né? Mas a visita à feira é muito importante, né? Você conversar, você sentir o pulso, você ver se é bem recebido, se você é mal recebido, a expressão das pessoas. Tudo isso continua. E aquele que souber se conduzir de uma maneira mais eficiente, seja no tradicional, seja no moderno, na comunicação, é evidente que o resultado será melhor. Eu acho curioso e interessantíssimo ouvir o senhor falar sobre isso, porque o poder de articulação do senhor é sua principal característica, marca, né, na história da política desse país e, de fato, as redes sociais são importantíssimas. É muito legal esse reconhecimento do equilíbrio. Uma coisa que falta aqui, ultimamente, é equilíbrio. Nesse sentido, eu queria só retomar o assunto do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos falado muito disso no nosso noticiário, nós temos visto nas pesquisas de opinião pública, é uma preocupação, é uma angústia da população brasileira. Nas últimas movimentações, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal têm sido visto como uma coisa só, na sua análise? Bom, só para concluir, né, você falou que o meu poder de articulação, todos que estão na vida pública gostam de articulação, porque articulação é conversa, e quem não gosta de conversar? Mas eu também gosto do poder executivo, né? Eu fui prefeito de São Paulo, fui secretário de planejamento da cidade de São Paulo, fui 3 vezes ministro de 3 pastas, cidades, ciência, tecnologia e comunicações. Então, a articulação, ela é a conversa, ela é o entendimento, mas a ação é o executivo. E eu, felizmente, gosto dos dois, me dei bem nos dois, mas para não fugir à sua pergunta, vamos falar um pouco do judiciário, né, da sua composição. Depende do presidente da República. O presidente da República, ele tem autoridade moral porque ele é o único dos 3 poderes que passou por uma eleição nacional e tem a procuração dos eleitores do Brasil inteiro para agir. O presidente da República, ele foi votado por mais de 50% dos brasileiros no segundo turno, que falam: o senhor tem a nossa confiança. O senhor ou a senhora vai indicar os ministros do Supremo. O senhor ou a senhora vai indicar os membros das agências reguladoras. E ele, se tiver autoridade moral, ele vai chegar ao Senado e vai falar: olha, eu quero que aprove que eu tenha essa delegação, a não ser que vocês questionem aqui a moral da pessoa. Ou a falta de competência. Em relação ao judiciário, é a mesma coisa. Ele tem o poder, ele tem a autoridade moral, porque afinal de contas, ele fez as indicações não para interferir, mas para promover harmonia,
para exigir uma harmonia nas relações entre os poderes, para exigir mudanças quando ele entende que estão adequadas, não é para mandar, mas exigir politicamente. Para chegar para a opinião pública, entrar numa rede nacional e falar: fui ao Supremo, disse o que eu penso, estou insatisfeito porque eles não estão atendendo o que é correto, o que a sociedade brasileira quer. Nós não temos visto ultimamente um presidente da República com essa autoridade moral. Há quantos anos a gente não vê um presidente da República se impor? Isso é autoridade moral. É isso que eu tenho dito. Eu percebo no Ronaldo Caiado essa autoridade moral que eu não tenho visto nos últimos anos, ou até talvez nas últimas décadas, do nosso presidente da República. Então o que faltaria? É personalidade, é aquela palavra que a gente costumava usar bastante, governabilidade, né, que acabou adquirindo um termo meio pejorativo, mas é absolutamente essencial. Governabilidade é a harmonia entre os três poderes de uma outra forma, de uma outra leitura, né? Então, o que falta para o futuro presidente ou para a futura presidente da República para poder se colocar como esse papel que o senhor está trazendo aqui para a gente? Felipe, para que o presidente, ou o governador, ou o prefeito tenha autoridade moral, precisa dar o exemplo. Como que você vai exigir dos poderes algo, exigir politicamente, se você não dá o exemplo? Se você não combate a corrupção ou não tem sucesso no combate à corrupção? Se você não promove transparência na manipulação dos recursos públicos? Se você não obedece critérios rigorosos do padrão de moralidade, de eficiência e baseados na meritocracia para fazer a indicação dos cargos. Então, você não terá a autoridade moral. Então, primeira coisa, fazer a lição de casa. Os governos anteriores, a gente vê pelos resultados. Eles não conquistaram essa autoridade moral, porque não conseguiram. Eu não consigo, você vê, estou sendo cuidadoso. Não falar que não tentaram. Poderia falar. Não conseguiram combater a corrupção. Resultado final. Não conseguiram promover a transparência. Não conseguiram fazer com que as agências sejam compostas de pessoas de ilibado conceito, de conhecimento profundo da sua área. Então, se você não dá o exemplo, falta-lhe a autoridade moral. Então, estamos falando de... para dar nomes, né? Lula... Bolsonaro, Michel Temer, Dilma... Eu não vou dar nomes, tá, né? Estou falando de governos, tá. Vai ficar muito mais fácil. Eu tenho o perfil, né, de não agredir. Eu estou falando de governos. Perfeito. Os governos anteriores não deram essas respostas. E agora sobre esse fla-flu eleitoral, esse radicalismo que nós vemos, os dois principais pré-candidatos se alimentam muito disso nas pré-campanhas. Isso contamina o debate público. O senhor não é de agredir, isso é um fato, mas eu sinto que falta espaço para conseguirmos debater assuntos importantes, porque os principais, quem tem mais voz nesse sentido, né, para onde as pessoas estão olhando mais, está mais preocupado em agredir um ao outro do que trazer propostas. O senhor se incomoda com isso, vendo isso acontecer diante dos próprios olhos? Olha, Joana, esse fla-flu, ele é provocado, ele é intencional, não é? O PT quer ter no bolsonarismo seu adversário, o bolsonarismo quer ter no PT seu adversário. E ambos trabalham para sufocar qualquer alternativa. Porque a polarização é boa para eles. Seja para quem ganhar, seja para quem perder. Porque na hora que você tem só duas candidaturas, o que perder fica 4 anos sozinho na oposição, porque só ele foi oposição. Então, essa é a contribuição que o PSD está dando nessa eleição. Nós conseguimos furar essa bolha, e não é um partido qualquer. Uma coisa é um partido nanico lançar candidato, mas ninguém leva a sério, e depois da eleição, uma semana depois, ninguém nem lembra que era o candidato. Então, o PSD conseguiu furar essa bolha, enfrentamos as pressões legítimas, políticas, lançamos um pré-candidato que é o Ronaldo Caiado, vamos eleger uma boa bancada de deputados federais, estaduais de todos os estados, uma bancada de vereadores, um número expressivo de governadores, que nos permitirá Ronaldo Caiado ganhar as eleições e ter uma base, uma retaguarda política
bastante expressiva. Presidente, o senhor permite virar a página agora e falar um pouquinho de economia? O senhor falou de programas, acho que vale a pena então a gente colocar o que o PSD e o Caiado têm em termos de visão econômica. Afinal de contas, tem muita gente que não quer mais saber dessa polarização sobre a qual a gente está falando há bastante tempo, há anos, décadas, quem sabe, né? Então, a gente tem alguns desafios, a gente tem os juros altos, a gente tem um consumo retraído, a gente tem uma crise do petróleo que já está precificada, vai saber quando que acaba essa guerra. O tarifaço dos Estados Unidos, uma questão não resolvida ainda. A União Europeia e Mercosul, uma negociação que durou décadas e agora parece que vai sair. A questão da soberania em cima das terras raras. Faz um resumo aí do que o PSD está pensando para o país a partir de 27 na economia. Olha, tanto o PSD quanto o Caiado têm uma visão muito clara de redução do peso do Estado. Diminuição de estatais, redução da máquina. Vou dar um exemplo, Correios. Eu fui ministro das comunicações. Quando assumi, convidei o Guilherme Campos para assumir a empresa, fiz um bom trabalho. Antes dele chegar, o déficit era monstruoso e em pouco tempo ele tornou os Correios superavitário. Deu lucro. Mudou o governo, nos primeiros anos foi superavitário, no finalzinho já estava desequilibrando. E agora nós estamos falando de 8 bi, 15 bi, 20 bi de déficit. Não tem nenhum sentido, né? Com 20 bi você faz uma linha de metrô inteira. Um pouquinho mais. Então, é evidente que o Brasil precisa diminuir o peso do seu Estado. Nós temos, e o Caiado pensa isso, que priorizar as ações de segurança. Segurança e corrupção são os grandes problemas que o eleitor brasileiro vê hoje no governo federal. Ele quer ter um presidente da República que dê respostas na questão do combate à corrupção e na melhoria de condições de segurança. As pessoas não aguentam mais não sair de casa, medo de perder o seu celular, mais do que o celular, a sua vida. A pessoa para roubar, o bandido para roubar o seu celular, rouba a sua vida. Então, nós temos que ter um governo que tenha esse compromisso. Eu não vejo as mesmas condições, seja no PT, seja no bolsonarismo, porque eles já tiveram oportunidade e não combateram. Essa é a visão do Caiado. Isso é economia. Você fazer política de segurança. Isso traz mais segurança para o investidor. Afinal de contas, o capital é globalizado. Ele está lá no exterior, ele não vem para um país que não tem segurança. Ele não vem para um país onde tem corrupção. Isso aí não é uma bandeira política. Isso aí é um programa de economia. Mais investimentos na saúde. O SUS é um modelo de saúde pública inigualável, não existe em nenhum lugar do mundo. Falta o financiamento adequado. Vejo aqui em São Paulo, né? Que em São Paulo, no momento em que a gente aumentou, o governo do Tarcísio aumentou a tabela SUS, criando a tabela SUS paulista, complementando o que paga o governo federal, como melhorou o atendimento, como melhorou o número de atendimentos. Então, a saúde é fundamental. Educação nem se fala, porque o Caiado tem a melhor avaliação em Goiás do Brasil, é o melhor IDEB. Então, tudo isso aí tem repercussão na economia, não é? Bons ministros, boa equipe, ele sabe compor boas equipes, combate à corrupção, mais transparência, diminuição do Estado, vendas estatais, não é? Tudo isso aí é um programa econômico simples assim. Com isso, a inflação fica sob controle, com isso os juros baixam, não é? E a relação com outros temas que você falou tem a ver com economia. Terras raras. Ronaldo Caiado foi o primeiro governador que fez convênio com 2 países, Japão e Estados Unidos, para que o que fosse apurado aqui no Brasil fosse aqui mesmo beneficiado, que onde houvesse transferência de tecnologia para que a gente pudesse fazer diferente com o que acontece com o nosso ferro, com o nosso minério há séculos, não é? O ferro vai embora e depois a gente paga, quando ele volta beneficiado, 3 vezes mais, que é um absurdo. Nós não conseguimos nos preparar para fazer aqui o beneficiamento. Então, ele tem uma cabeça muito arejada, muito avançada em relação a essas questões, o que vai fazer a diferença em relação ao seu governo. Presidente, última pergunta aqui, pelo menos da minha parte, a gente está se aproximando do final da entrevista. Sobre Tarcísio, já que o senhor falou, agora citou na sua resposta o governo de Tarcísio. Tarcísio ganha a eleição em São Paulo? Acho que sim, até porque merece, né? Faz um bom governo, né? Com boas respostas no campo da saúde, falei agora há pouco, tabela SUS paulista, com obras importantes. Na infraestrutura, retomando e finalizando Rodoanel, linhas de metrô, várias estradas aí no interior afora.
é o maior programa de habitação aí da história, com um volume muito grande de entregas. Então, e na segurança? A segurança, ele avançou bastante em muitos índices, não é? Nem todos, mas se você olhar na média, melhorou. E, da minha parte, uma última pergunta, presidente, para o Gilberto Kassab, cidadão paulistano. O senhor sai em janeiro de 2013, 13 anos depois. A cidade está melhor, pior ou continua a mesma coisa? São Paulo é uma cidade maravilhosa, não é? São Paulo é uma cidade dinâmica, uma cidade que, apesar das suas riquezas, tem seus contrastes, não é? Eu acredito que cada vez esses contrastes são menores, a pobreza está diminuindo, os investimentos públicos acontecem, o orçamento do município de São Paulo hoje ele é bastante expressivo, permitindo investimentos importantes. Eu acredito que a cidade continua melhorando, felizmente. Presidente, espaço para as suas considerações finais? Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês dois, você Felipe, você Joana, com aqueles que nos acompanham, cumprimentar a TMC pelo que faz, não é? Pela dimensão que adquiriu hoje na comunicação brasileira, por sua repercussão. Isso mostra que aqui tem equipe, aqui tem comando, aqui tem empreendedores, e isso é muito bom não apenas para a comunicação brasileira, não apenas para a democracia brasileira, mas para o nosso país. Venha mais vezes, hein, presidente? Obrigado. Obrigada. Um abraço, obrigado.